Desde criança eu escuto falar que colesterol é algo ruim, que causa doenças e que é melhor mesmo evitar, mesmo não entendendo sobre o que é colesterol, o que isso fazia de fato. Eu cansei de ver na TV reportagens falando que o colesterol deveria ser evitado, que não pode comer ovo, não pode comer gordura animal por conta do colesterol e assim por diante. No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o governo alerta sobre os perigos para a saúde. Até então, eu imaginava que o colesterol era uma substância externa, nociva para a saúde, como se fosse uma toxina ou como se fosse um veneno que a gente adquiria através de alimentos contaminados, né? Mas daí veio a informação que mudou tudo a respeito do colesterol. O nosso próprio organismo produz colesterol. O colesterol faz parte de quase todas as funções do nosso organismo. Se o colesterol fosse tão ruim, quem nos criou da forma mais perfeita possível, mostrando e fazendo com que o colesterol fizesse parte do nosso metabolismo. As nossas membranas celulares, mais de 50% delas é formada por colesterol. As nossas vitaminas lipossolúveis são dependentes da ingesta de colesterol para melhor absorção. Os nossos ácidos biliares também são formados por colesterol. Os nossos hormônios, todos eles, desde o cortisol, a aldosterona, os nossos hormônios sexuais, a nossa libido depende de colesterol. No cérebro existe uma altíssima concentração de colesterol também. Pessoas idosas que têm colesterol mais baixo têm predisposição à demência e Alzheimer. O nosso cérebro necessita de colesterol. As bainhas de mielina, que são capas protetoras dos nossos neurônios, são formadas por colesterol. Com o passar do tempo, a ingesta baixa de colesterol da dieta faz com que essa bainha de mielina diminua em relação ao seu tamanho e, consequentemente, piora quadros não só depressivos, ansiosos, mas também quadros de memória e principalmente de relação com o meio ambiente. Mais de 50% dos pacientes que sofrem de infarto agudo do miocárdio têm colesterol normal ou baixo. We were taught that LDL cholesterol is the big risk, right? If your LDL cholesterol is high, you are at risk for heart disease. This is a study that looked at 136,000 patients admitted to the hospital for a coronary artery event. And in these patients, they looked at LDL cholesterol level. And you can see that nearly 50% of them had what you would consider a low LDL cholesterol level. Ter colesterol na dieta é muito importante. O colesterol é um biomarcador. Quando você não ingere o colesterol, o seu corpo tende a fabricar mais colesterol para supri-lo, o que não é feito dentro da dieta. Tudo isso deu um verdadeiro nó na minha cabeça e foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa tinha de errado, né, em toda essa propagação. Nós médicos sofremos uma lavagem cerebral durante a faculdade de medicina. Aprendemos dogmaticamente que gordura faz mal, que colesterol é maléfico e que devemos combater o colesterol para melhorar os parâmetros de saúde. Aprendemos somente no segundo ano da faculdade sobre bioquímica, sobre gorduras, sobre carboidratos e sobre proteínas. E esquecemos isso no decorrer porque não temos mais aulas. Com o passar dos anos, esse esquecimento em relação à nutrição prejudica muito o tratamento dos pacientes. Por quê? Porque nós esquecemos que nós estamos tratando uma doença puramente nutricional e colocamos remédios no lugar de nutrição adequada para a resolução dos mais variados problemas. A história do estudo dos lipídios, ou seja, das gorduras em humanos, começa ainda em 1769, quando o médico e químico francês chamado François de La Salle identificou o colesterol sólido nos cálculos biliares, ou seja, a famosa pedra na vesícula. A história evoluiu desde então e passou pela construção de diversas hipóteses ao longo do tempo, como a do cientista russo chamado Nikolai Anitkov,
e a sua hipótese lipídica em 1913, lá no iniciozinho do século XX. E também teve a descoberta da lipoproteína e do LDL, bem como grandes estudos populacionais famosos como os de Framingham e também o mais famoso deles, o estudo dos 7 países, liderado pelo Ancel Keys. Dentre pesquisadores, médicos e entusiastas, a história que envolve o estudo das gorduras e o estudo do colesterol inclui pelo menos 11 prêmios Nobel. Ancel Keys determinou que a incidência, o aumento da incidência das doenças cardíacas era devido ao colesterol, a gordura saturada da dieta. Com isso, o governo americano adotou uma estratégia nutricional baseada em baixo teor de gordura. Quando você diminui a gordura, que é um macronutriente muito importante, você acaba tendo que aumentar os outros 2 macronutrientes. E nesse caso, houve um aumento muito importante dos carboidratos, dos grãos refinados. E isso contribuiu muito para o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Por quê? O colesterol em si não é o grande vilão. We think the bad cholesterols are all in part of a system that go out and deposit this in the arteries of your heart and the brain, all these cholesterol deposits. We think the good one goes out and tries to take that away, tries to undo all that. So we feel that how you turn out in life is the outcome of that battle between the good one. Esse conceito de colesterol bom ou colesterol ruim, ele não se sustenta fisiologicamente. Na realidade, o que as pessoas chamam de colesterol são as lipoproteínas. O colesterol, ele é uma substância imprescindível para a vida. Já as lipoproteínas são os barcos, os navios cargueiros que carregam o colesterol, as vitaminas lipossolúveis, as gorduras para todo o nosso corpo. O que as pessoas chamam de colesterol ruim é a lipoproteína de baixa densidade, ou o LDL. Esse LDL ele não é intrinsecamente ruim ou intrinsecamente bom. Na realidade, ele é uma espécie de band-aid, um curativo que é feito pelo corpo quando você ocasiona danos na saúde cardiovascular, quando você ocasiona danos nos vasos sanguíneos. Então, o LDL é como se fosse o bombeiro que apaga o incêndio. E eu não posso culpar o bombeiro, porque toda vida que eu vejo um incêndio tem bombeiro naquela região. Então, o que a gente tem que fazer, na realidade, é diminuir a geração de danos nos vasos sanguíneos para que eu não precise ficar colocando LDL, colocando band-aids o tempo todo. Ao diminuir a geração de danos, eu tenho, consequentemente, a diminuição da possibilidade de placas de aterosclerose. Hoje sabemos que a gordura saturada não faz mal, principalmente a das carnes. O que aumenta a inflamação e principalmente o que provoca as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as gorduras poliinsaturadas dos óleos vegetais. Quando você encontra na gôndola do supermercado um óleo vegetal em um frasco transparente, aquele óleo vegetal já está oxidado e muitas vezes já tem gordura trans nele. As gorduras poliinsaturadas se dividem em 2 subcategorias, ácidos graxos ômega 3 e ácidos graxos ômega 6. O ômega 3 é encontrado em ovos caipiras, carnes, principalmente peixes e também em alguns alimentos de origem vegetal. O ômega 6 é basicamente encontrado em óleos vegetais e alguns alimentos derivados de plantas, mas também pode ser encontrado em alimentos de origem animal e isso varia de acordo com a alimentação do animal. Os 2 tipos de gordura são fundamentais, mas precisamos de equilíbrio, ou seja, uma proporção de 1:1 ou até 4:1. O problema é que essa proporção nas dietas modernas costuma chegar até 30:1 a favor do ômega 6, ou seja, estamos consumindo pouco ômega 3 e muito ômega 6. Uma das principais causas dessa diferença tão grande é o incentivo ao consumo dos óleos de sementes. Esses óleos possuem altíssima concentração de ômega 6. E ômega 6 em excesso, alinhado a uma alimentação baixa em ômega 3, é um fator inflamatório para o corpo. Esses óleos refinados de sementes, anunciados como bons para o coração, de fato cumprem o papel de baixar o colesterol. E sabemos disso desde 1960. Mas será que baixar o colesterol é o fator mais importante? Nessa apresentação, o Dr. David Diamond fala sobre isso mostrando um estudo do ano de 1965. They had one group that was put on a low cholesterol, low fat diet, and they had a couple tablespoons of corn oil per day. The other group, as you see here, they say, no,
advice was given to the control patients. And the outcome was quite nice as far as the cholesterol. So the study was a success as far as reducing cholesterol. But then when you look at the outcome's very straightforward. To stay in the study, you have to stay alive. So now we look at these two groups and look at who's still in the study. And so the people on the low-fat, low-cholesterol corn oil diet, only half of them are left. So twice as many people had heart attacks and died in those that had the corn oil. Quando se trata da construção do senso comum, as narrativas são mais poderosas do que as evidências científicas quando se trata de opiniões de massa e da forma de conduzir multidões a um determinado comportamento. Porque se uma evidência, por mais sólida que ela seja, ela for pouco propagada, com certeza ela vai ser ofuscada por aquilo que é mais propagado. E foi exatamente assim que uma narrativa muito bem construída e muito bem propagada ao longo de décadas que nos fizeram acreditar que o colesterol é um problema, que o colesterol é ruim, que o aumento do colesterol no sangue causa doenças. E isso levou nações inteiras a mudarem os seus hábitos alimentares de maneira bastante equivocada, com resultados desastrosos para a saúde humana. We now eat 80% of our fat calories from refined, bleached, deodorized vegetable oils, and only 20% of our fat calories come from any kind of whole foods. These vegetable oils include soy, corn, and canola, and they are nobody's friend. I've heard nobody up here talking about how we need refined, bleached, deodorized vegetable oils. They are unhealthy because they deteriorate in our body in ways that promote inflammation, that promote DNA damage, mitochondrial damage, and are associated, that kind of damage is associated with every disease. As primeiras vezes em que o colesterol foi associado a doenças cardíacas em seres humanos foi ainda em 1940, quando um relatório de um estudo mostrou que crianças que tinham um nível altíssimo de colesterol, alto no sentido absurdo da palavra, muito, muito alto, além dos padrões aceitáveis, tinham um risco maior de ter ataques cardíacos. Essa percepção foi ainda mais intensificada quando uma menina de 11 anos morreu de ataque cardíaco e ela apresentava não somente um nível além do normal de colesterol, mas também um acúmulo de gordura na pele, o que a gente conhece hoje em dia como chantelasma. Só que esses mesmos pesquisadores concluíram que a causa desses problemas nas crianças estudadas na época eram raras condições genéticas e descartaram qualquer relação do colesterol nessas crianças às suas dietas. Só que as evidências demonstradas nos estudos nos animais e nas crianças não bastaram para parar a propagação da crença que o colesterol estava relacionado a doenças cardiovasculares. Essa, com certeza, foi a personalidade que teve a maior influência em todo o temor a respeito do colesterol até os dias de hoje. Ancel Keys é citado por inúmeros artigos e livros e foi também a personalidade única no mundo, no universo nutricional, a sair na capa da revista Time Magazine e também ganhou o Prêmio Nobel. Ele com certeza foi a pessoa que propagou essa narrativa que o colesterol é ruim, mesmo já tendo negado isso antes algumas vezes. O que aconteceu foi que Ancel Keys precisava manter essa narrativa que o colesterol causava doenças do coração para poder sustentar a sua hipótese que ele viria a defender com unhas e dentes mais para frente com o apoio de empresas e instituições. O trabalho mais notório de Ancel Keys defendendo a hipótese que a gordura saturada e colesterol causava doenças cardíacas foi o estudo dos 7 países, onde ele liderou um estudo epidemiológico em 5 países da Europa, mais os Estados Unidos e o Japão, e ele mostrou uma tendência em que os países que consumiam mais gordura saturada tinham mais ataques cardíacos, ou seja, tinham mais vítimas fatais por doenças cardíacas. Acontece que esse estudo, ao longo do tempo, foi apresentando várias falhas. Esse trabalho do Ancel Keys tinha problemas de coleta de dados e de publicação tão sérios que sequer seria aceito pelos padrões éticos de hoje em dia.
Dados dos estudos dos 7 países foram claramente manipulados e essas coisas foram sendo descobertas tempos depois. É importante ressaltar que antes de Ancel Keys e a sua hipótese conhecida como a dieta do coração, os americanos mantinham uma dieta com elevado consumo de carne vermelha, manteiga, ovos e outros alimentos ricos em gordura saturada. As doenças cardíacas ainda não eram o mal que é hoje. E nessa época o tabagismo estava no seu auge, era algo glamouroso e até mesmo bastante incentivado naquela época. O próprio Ancel Keys tinha coletado informações sobre tabagismo no início do estudo dos 7 países, lá ainda em 1958, mas ele escondeu esses dados porque eles mostravam claramente que o maior responsável pelas mortes por doenças cardíacas naquela época era o tabaco e não era o colesterol. Uma outra descoberta gravíssima feita a respeito do estudo do Ancel Keys foi que ele obteve acesso não só a dados de 7 países, mas foram 22 países analisados e ele selecionou intencionalmente aqueles países que davam mais respaldo à sua teoria, à sua hipótese, porque se ele mostrasse os dados dos 22 países, dos dados coletados de 22 países, ia se ver notoriamente que não haveria nenhuma correlação entre consumo de gordura saturada, colesterol e mortes por doenças cardiovasculares. Depois que Ancel Keys foi capa da Time Magazine em 13 de janeiro de 1961, o público americano foi apresentado a ideia de que as gorduras saturadas estavam obstruindo as suas artérias. E essa obstrução seria por conta do aumento do colesterol advindo do consumo de carnes e gordura saturada. Essa ideia acabou levando a uma mudança radical nos hábitos alimentares do mundo inteiro e essas mudanças se aplicam até hoje. As gorduras reais seriam cada vez mais substituídas por óleos de semente feitos em fábricas e logo aí foi dada a largada para um ciclo de doenças coronarianas, câncer e obesidade. E qual seria o interesse de Ancel Keys nisso tudo? Será que ele estava apenas honestamente equivocado ou ele só queria fama? É nesse ponto que entra outro personagem crucial nessa história chamado AHA, ou Associação Americana do Coração. Do you realize the lower the cholesterol in your body, the lower your chance of heart disease? Delicious, Charles. Thanks for the tip. Well, if there's one thing I know, it's a good tip. The American Heart Association. We're fighting for your life. Essa associação, ela existe até hoje, ela é multimilionária e financia diversos estudos relacionados a medicamentos e tratamentos para doenças cardíacas. Acontece que naquela época o AHA era só um escritório pequeno, com 7 pessoas e que tinha pouquíssima relevância, já que os casos de doenças cardíacas naquela época não eram muito altos como é hoje em dia, né? Só que é daí que vem a grande sacada. Do dia para a noite, o AHA recebeu milhões em seus cofres através de doação de uma grande empresa que estava entrando no mercado para substituir a manteiga por margarina e também substituir as gorduras animais por óleos vegetais, óleos de semente. E por que essa doação milionária do dia para a noite? Os óleos vegetais prometiam ser os óleos de baixo colesterol, e se a população acreditasse que manteiga e gordura animal causasse doenças cardíacas, a indústria se beneficiaria e muito com isso. Tanto o AHA quanto o Ancel Keys receberam um apoio irrestrito da única empresa da época que produzia óleos vegetais e que está no mercado até hoje. E a teoria de Ancel Keys era fundamental para convencer a população a largar a manteiga e a banha de porco e começar a comer margarina e óleo de semente. E essa estratégia funcionou tão bem que até hoje é assim. Da década de 50 até agora, as mortes por doenças cardíacas só aumentou, sem contar nos casos de obesidade, câncer e mais um monte de coisas que está relacionada aos óleos de semente. Cerca de 80% do colesterol que circula no nosso corpo é fabricado pelo próprio corpo. E o corpo sempre trabalha no que nós chamamos de princípio da economia máxima. Portanto, se você comer alimentos ricos em colesterol, o corpo simplesmente vai diminuir o processo de fabricação para economizar energia. Sendo assim, a melhor forma é você diminuir a ingestão de alimentos que possam causar a oxidação das lipoproteínas, a oxidação do colesterol. Alimentos como carboidratos refinados aumentam a glicemia, aumentam a insulina e isso pode aumentar um processo chamado de glicação.
A glicação ela acaba oxidando as lipoproteínas, especialmente o LDL, favorecendo a formação das placas de aterosclerose. Além disso, a ingestão de óleos vegetais modifica o perfil lipídico das lipoproteínas, fazendo com que você tenha uma maior oxidação e também promovendo a aterosclerose. Hoje sabemos que não há necessidade de baixar colesterol em todos os pacientes, principalmente quando o paciente não teve nenhum evento cardio ou cerebrovascular. O colesterol, os níveis de colesterol dentro da medicina estão cada vez mais baixos. Hoje se considera que um colesterol normal seja abaixo de 130. O colesterol é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. E hoje as estatinas são as drogas mais utilizadas pelos cardiologistas com esse intuito de baixar o colesterol sem nenhuma evidência científica, baseada em estudos observacionais. Analisar o colesterol total, como o único fator para doenças cardiovasculares é ignorar diversos outros fatores que podem influenciar nessa mesma doença. Por exemplo, o colesterol total, mesmo estando alto, ele pode não ser um fator de risco para a doença cardiovascular se eu tiver, por exemplo, a minha glicemia em jejum ok, meus níveis de insulina em jejum normais ou um processo inflamatório inexistente no meu corpo. As estatinas são extremamente tóxicas. A maioria dos pacientes que vem no meu consultório tomando estatinas vem com uma fadiga muito intensa, dores musculares impressionantes e principalmente distúrbios e transtornos de memória. As estatinas inibem a produção de uma coenzima muito importante que se chama coenzima Q10. A coenzima Q10 é um antioxidante que a mitocôndria usa para produzir energia. Em teoria, quando o nosso corpo tem carência desse antioxidante, nossa produção de energia é comprometida. Além disso, a perda de energia a nível celular pode danificar nosso DNA mitocondrial e acionar um ciclo vicioso de aumento de radicais livres no corpo. Os estudos com pacientes centenários, ou seja, estudos de longevidade, sugerem que há uma tríade muito interessante a respeito da longevidade. Essa tríade não inclui o colesterol LDL, inclui baixos triglicerídeos, aumento do colesterol HDL e principalmente níveis de insulina baixos. Se você quer ter qualidade de vida e principalmente longevidade, mantenha essa tríade sempre presente na sua vida. Dizer que um tipo de colesterol é ruim é o mesmo que dizer que água é ruim, por exemplo. Sim, a água contaminada é muito ruim, a água limpa é muito boa para o organismo. Essa analogia se aplica plenamente ao colesterol LDL. O fígado produz milhares de miligramas dessa substância todos os dias para as mais variadas funções no organismo. O que acontece com o colesterol LDL depois que ele é produzido pelo fígado, que é onde está o ponto-chave para a gente poder entender qual é a relação que o colesterol tem com o entupimento das artérias. O colesterol LDL, depois que é produzido pelo fígado, é passível de ser danificado por alguns agentes externos. E esse LDL danificado que gruda nas paredes das artérias, formando placas, que vão, claro, por sua vez, causar o entupimento e, consequentemente, doenças cardíacas. O LDL pode ser danificado ao longo de sua existência de múltiplas maneiras. Uma das maneiras é através de um processo que conhecemos como glicação. Ou seja, quando uma pessoa tem uma dieta muito rica em açúcar, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa diabética, a quantidade de glicose circulando no sangue sobe, é muito alta nesse processo. E essa glicose pode reagir sim com o colesterol LDL, que também circula no sangue, danificando essa partícula de LDL, alterando não só a função do colesterol, mas também a sua estrutura. Além disso, o LDL também pode ser danificado por um processo chamado de oxidação. A oxidação nada mais é do que a reação ao oxigênio de uma determinada substância. E o resultado dessa oxidação é a destruição total ou parcial, no caso do LDL. Seria como se fosse um processo de ferrugem do LDL. E essa oxidação pode ocorrer de diversas formas.
Um exemplo comum é quando o LDL, depois de ter sofrido a glicação e ter grudado nas paredes das artérias, ele vai ficar mais exposto a oxidantes que estão circulando no sangue, já que o LDL grudou na parede das artérias e ficou ali paradinho, recebendo praticamente tudo que está passando no sangue naquele momento. Uma outra questão fundamental que a gente precisa destacar no que se refere à oxidação do colesterol LDL é o tabaco. Em um único cigarro existem mais de 1.500 toxinas diferentes que vão para o sangue e que vão potencialmente oxidar o colesterol LDL. É por isso que não é de se espantar que quem fuma sofre mais com doenças do coração do que as pessoas que não fumam. E olha que uma partícula de LDL, para ser oxidada, ela precisa receber uma carga gigantesca de agentes oxidantes para que ela seja danificada ou destruída. Isso porque o LDL carrega dentro de si pelo menos 9 diferentes antioxidantes, tais como o alfa-tocoferol, a chamada vitamina E, coenzima Q10, alfa-caroteno, beta-caroteno e assim por diante. Todas essas descobertas não são tão recentes assim. A comunidade médica e científica já sabe de todas essas reações há algum tempo já. E por que a gente ainda escuta que LDL é o colesterol ruim? O primeiro motivo é que a vasta maioria dos produtos alimentícios comercializados no mundo, e os mais lucrativos também, que estão disponíveis nas prateleiras dos mercados, eles são feitos basicamente de puro açúcar e de similares ao açúcar. Basta entrar no supermercado e você imediatamente já vê o açúcar nas suas mais variadas formas, em forma de bebida, de bolacha, de pão, de farinha, de cereais matinais, de comida de criança, de comida fitness e assim por diante. Dizer para as pessoas pararem de consumir produtos à base de açúcar, de trigo, mais uma série de coisas para poder reduzir o risco de ataque cardíaco vai de encontro aos interesses de uma indústria bilionária. O segundo motivo é que a indústria do tabaco sempre foi muito poderosa. Na época de Ancel Keys, o cigarro era vastamente consumido e até mesmo bastante incentivado por propagandas. É só a gente ver qualquer filme de época que se passe em meados do século XX que você vai ver que praticamente todas as pessoas estão fumando, mesmo em espaços fechados como escritórios, residências, cabines de avião, até em hospitais, pacientes eram oferecidos cigarros nos hospitais. Ancel Keys sabia disso desde 1955, porque ele estava de posse dos dados que mostravam claramente que a causa para doenças cardíacas era o cigarro e não era o colesterol. Mas isso não era interessante para a indústria tabagista na época. E também tem um outro motivo muito importante nisso tudo, que são os fabricantes de medicamentos para reduzir o colesterol, como a estatina. A vasta maioria dos estudos e pesquisas relacionadas a doenças do coração é financiada pela indústria farmacêutica, essa mesma indústria que produz esses medicamentos. Ou seja, dizer para a população parar de fumar e parar de consumir açúcar é praticamente dizer que o medicamento deles não vai mais servir para nada e não vai mais vender por conta disso. É engraçado como que várias e várias vezes você já deve ter ido num cardiologista e ouvido ele falar para você o seguinte: olha, toma cuidado com a quantidade de gordura que você está comendo, porque a gordura entope as suas artérias. Toma sempre muito cuidado com os alimentos ricos em gordura, carne gorda, bacon, queijo, leite. Você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, né? Isso quando não chega ao ponto extremo de falar assim, ó, troca a manteiga pela margarina, né? Vamos substituir a banha de porco por óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola. Enfim, uma verdadeira bagunça, né? Que as pessoas tendem a trazer para os pacientes uma desinformação, num grau altíssimo de desinformação. O que é importante da gente entender? Nenhum estudo clínico, randomizado ou populacional conseguiu correlacionar diretamente o consumo de gorduras com morte e desfechos cardiovasculares. Ou seja, nenhum estudo conseguiu comprovar essa teoria, que até hoje é repetida e repetida e repetida nos consultórios, falando que a pessoa que come gordura saturada vai ter um desfecho negativo, vai ter um infarto, né?
Ao passo que já tem muitos estudos validados comprovando que o consumo exagerado de carboidrato, principalmente o carboidrato simples refinado, ou seja, açúcar, farinha de trigo, esses alimentos que fazem parte do nosso cotidiano, né, que muita gente consome em excesso, demonstram clara correlação com o infarto e com mortalidade cardiovascular. E aí você fica perdido, né? Por que o cardiologista fala de gordura e não fala para você tomar cuidado, por exemplo, com o pão? Por que ele não fala para você tomar cuidado, por exemplo, com o arroz? Por que ele não fala para você tomar cuidado com um doce, com um brigadeiro, né? Esses sim, né, estão relacionados com desfechos clínicos relevantes, com infarto, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento e não com o alimento que está sendo dito por aí, né? Bom, vamos tentar entender então por que isso acontece com relação ao colesterol, né? Porque é claro e é nítido também nos estudos que o consumo da gordura saturada aumenta o colesterol. Tem vários estudos comprovando isso. Ou seja, o que a maioria dos cardiologistas fazem é o seguinte: gordura saturada mata porque aumenta o colesterol. E se ela aumenta o colesterol aumenta o infarto leva à morte. É uma correlação direta que eles pulam, né, várias etapas para poder tentar entender e compreender. Só que no meio desse processo tem uma coisa muito importante, que é qual o tipo de colesterol que está sendo aumentado. Isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de LDL, todo mundo começa a falar assim, não, aumenta o LDL e causa infarto. Cara, existem 11 subtipos de LDL. 11 subtipos de LDL. E o que a gente precisa ver é o seguinte, dentro desses 11 subtipos, qual tipo está sendo elevado com o consumo de gordura saturada? Você sabia que desses 11 subtipos, só 3 são efetivamente aterogênicos, ou seja, só 3 que vão formar a placa de ateroma, a placa de gordura? Olha que interessante. E esses 3 subtipos são os subtipos pequenos e densos. O que gera esse subtipo pequeno e denso? O consumo de gordura? Não. O consumo de carboidrato simples refinado. Olha que interessante. Quando a gente consome gordura saturada, na verdade o que a gente está aumentando são os subtipos não aterogênicos, são os subtipos de LDL grande, que são os subtipos que não conseguem penetrar no endotélio vascular para causar dano, para causar malefício. Ao passo que se a gente consumir uma dieta rica em carboidrato simples refinado, a gente aumenta a quantidade do LDL pequeno e denso, que é o LDL que penetra lá, que é o LDL que tem pouca vitamina E no interior, que é o LDL que vai ser facilmente oxidado e que vai ser o LDL que vai causar doença. Olha que interessante. Por que ninguém fala disso? Túlio, isso é uma viagem, não tem como a gente comprovar isso. Cara, dá para pedir esse exame na prática clínica. Eu peço para os meus pacientes. Chama subfracionamento das lipoproteínas. No subfracionamento das lipoproteínas vem quanto que você tem do LDL pequeno, quanto que você tem do LDL grande. Se o seu subtipo do LDL é o tipo A, que é o padrão bom, que é correlacionado a uma dieta pobre em carboidrato, uma dieta low carb, ou se é o subtipo B, que eu brinco que é o B de bosta, né, para ficar fácil de vocês lembrarem, que é o subtipo relacionado com consumo exagerado de carboidrato simples refinado. Poxa, isso é tão básico, tão simples da gente poder entender e que efetivamente transforma o paciente. Pô, Túlio, então beleza, já que você falou que o carboidrato é o vilão, eu vou parar de comer o carboidrato. Certinho, você tem que fazer isso mesmo. Evitar o carboidrato simples refinado tem que ser o foco da tua alimentação. Jogar força na proteína. Então agora eu vou comer gordura saturada à vontade. Por quê? Já que gordura saturada aumenta o subtipo não aterogênico, eu posso consumir à vontade banha de porco, eu posso consumir à vontade manteiga, queijo, leite, carnes gordas, enfim, vou fazer uma orgia de gordura saturada. Tá certo, Túlio? Cara, infelizmente não, né? Existem individualidades genéticas que devem ser respeitadas. Eu sempre gosto de citar o meu exemplo nesse caso. Eu sou uma pessoa que não consigo metabolizar tão bem assim a gordura saturada de cadeia longa. Eu preciso restringir a gordura saturada na minha ingestão. Claro que isso é individual, gente. É óbvio que nem todo mundo precisa de ter essa restrição. Existem pacientes meus que consomem gordura saturada, em excesso inclusive, e que não tem nenhum tipo de alteração a nível de colesterol. Ao passo que eu, por exemplo, quando consumi em excesso, o meu colesterol total chegou a 690 e meu LDL bateu 495.
e o pior de tudo, com um subtipo ruim, porque eu dosei meu subfracionamento. Então, esse tipo de individualidade, ele tem que ser respeitado. Porque senão, se você começa a saturar demais, comer muita gordura saturada, e seu metabolismo não consegue metabolizar isso de uma maneira adequada, você efetivamente também pode estar aumentando o teu risco cardiovascular, justamente pela tua individualidade genética. Ah, Túlio, como que eu vou saber isso? Cara, é muito simples, é tentando e acertando ou errando. Faça uma dieta low carb, consuma gordura saturada, meça os seus níveis séricos de colesterol, se possível, avalie o subfracionamento do teu colesterol, e aí você vai ter a tua resposta, se você efetivamente está consumindo em excesso ou não, se você precisa ou não precisa modular essa ingestão. Lembrem-se sempre, você é um indivíduo único, e como um indivíduo único, você tem uma resposta única a vários tipos de terapias, inclusive medicamentosas, suplementações, enfim. Tudo para você tem que ser individualizado para a sua característica. Está todo mundo preocupado com o colesterol, com aquele númerozinho ali que não pode ultrapassar um determinado valor X. E é preciso entender que colesterol é um troço bem complexo, não é uma coisa tão simples quanto parece. Você ter um número que acima daquele número é problema e abaixo está tudo certinho. Não é bem assim. Existem tipos, né, de apresentação do colesterol, né, as letrinhas LDL, HDL, né, mas existe a relação do colesterol com o triglicerídeo, a relação do colesterol com as apolipoproteínas A e B, a relação do triglicerídeo com o HDL, que é o chamado colesterol bom, é uma coisa muito importante, tá? Porque às vezes o indivíduo tem um colesterol até um pouquinho acima da média, o colesterol total está um pouco acima da média, porém ele tem um HDL alto e tem um triglicerídeo baixo, tá? Quando você faz uma relação triglicerídeo HDL, quer dizer, você pega o valor do triglicerídeo, divide pelo valor do HDL, e essa relação dá menor que 2, tá? Você pode ficar tranquilo, mesmo que o seu colesterol total esteja passando ali um pouquinho daquele limite, essa relação dá uma tranquilidade bastante grande, porque esse é um perfil lipídico, né, um perfil de gordura do sangue que é bastante seguro. Isso quer dizer que esse indivíduo ele está distribuindo pouco colesterol pelo corpo, ele está mais recolhendo do que distribuindo. O HDL é um colesterol que está sendo recolhido, ele está indo de volta para o fígado, né? E o LDL é aquele colesterol que está sendo distribuído, que está indo para a periferia. Na verdade é o mesmo colesterol, é só o sentido de mão e contramão ali que eles estão fazendo nesse momento. Bom, mas então essa relação triglicerídeo-HDL é uma relação muito importante. Uma relação menor que 2 é sinal de tranquilidade, é sinal de menor perigo. Isso é uma coisa que eu costumo passar para as pessoas no consultório, explicar isso, tá? Porque ficou uma coisa muito maçante, muito massificante, melhor dizendo, essa questão do colesterol. E nem tudo se resolve na base da estatina. Eu passo estatina, não é que eu seja totalmente contra estatina, contra remédio de colesterol, tá? Às vezes a gente fala alguma coisa, o pessoal acha, não passa estatina, que é um veneno. Não, eu passo estatina sim para algumas pessoas, mas eu confesso que o que eu uso de estatina hoje não chega a 10% do que eu usava há 5, 6 anos atrás, tá? Por quê? Porque eu seleciono o paciente que precisa usar estatina, paciente de altíssimo risco, paciente que já infartou, que tem uma ponte safena, que tem um colesterol muito alto. Para esse paciente eu prescrevo estatina sim. Agora, para um jovem que não tem problema nenhum, que nunca teve nada, tá certo? Que é atlético, que por acaso tem um colesterol mais elevado, não, para essa pessoa eu não prescrevo estatina. E por que será que se prescreve tanta estatina assim? Olha, existem estudos que fazem relação entre nível de colesterol e doenças cardiovasculares, tá? Mas como eu estava falando, a situação é bem mais complexa do que isso. Esses estudos, eles estabelecem uma relação, mas eles não estabelecem causa e efeito. Então existe uma relação, mas não quer dizer que aquele colesterol alto é realmente a causa de um problema cardíaco. É uma situação muito mais complexa
e que por uma questão de atender um anseio, né, de resolver um problema, se prescreve uma estatina para baixar um número, porque o número ele cria uma visão, uma expectativa mais visível, ele é mais mensurável, né? Você vê que aquele número baixou, baixou, que bom. Então isso agrada a todo mundo, existe todo um trabalho feito para que isso seja um desejo, né, de que se chegue a essa conclusão de baixar o colesterol. Mas nem sempre baixar o colesterol quer dizer que a pessoa vai viver mais ou vai viver melhor. Mas a população está envelhecendo, as pessoas cada dia mais diabéticas, mais obesas, mais hipertensas e mais infartos e AVCs acontecendo, apesar de medicação e de níveis de colesterol controlados. Sabemos que o colesterol tem uma série de funções biológicas importantes, como componentes de membranas na estrutura dos neurônios, síntese de sais biliares, hormônios e vitaminas. É justamente por essa importância que a maior parte do nosso colesterol é produzida pelo próprio corpo e não proveniente da dieta. Diferente do que a maioria das pessoas imagina, o colesterol dietético presente em alimentos de origem animal tem pouca influência nos níveis de colesterol circulante. Quando consumimos uma dieta pobre em colesterol, o corpo tende a produzir mais para compensar essa falta. Um exemplo típico de alimento rico em colesterol é o ovo. O ovo é sem dúvida um dos alimentos mais completos e nutritivos que existem e talvez seja um dos mais injustiçados da história da nutrição. Após a disseminação da hipótese dieta-coração na década de 60, durante muito tempo as pessoas foram orientadas a restringir o consumo de ovos por causa do colesterol. De lá para cá, diversos estudos já mostraram que na maioria das pessoas o consumo de ovos não causa impacto negativo no perfil lipídico e também não leva a aumento de doenças cardiovasculares. A influência do colesterol dietético no perfil lipídico é variável e depende de fatores genéticos e metabólicos. Em indivíduos hiperrespondedores, quando ocorre o aumento do LDL colesterol, esse aumento ocorre às custas do LDL padrão A, com partículas grandes e menos heterogênicas. Nesses casos, costuma ocorrer também o aumento do HDL, mantendo-se a relação LDL-HDL e dessa forma não aumentando o risco cardiovascular. Esses novos conhecimentos acerca do colesterol dietético fizeram com que os guidelines de cardiologia retirassem das suas recomendações o limite de consumo de colesterol diário, que antes era de 300 mg. Podemos dizer que o ovo finalmente foi inocentado pela cardiologia. Resta saber até quando vai durar essa trégua. E a estatina? Afinal de contas, o que é a estatina? Para que serve a estatina? Por que tanta polêmica? Olha, estatina é um medicamento que se destina a reduzir colesterol. Tá? E vamos falar a verdade, ele é bastante eficaz no propósito dele de reduzir colesterol. É a coisa mais eficaz. Quer dizer, existem já medicamentos mais eficazes, mas na prática é um medicamento bastante eficaz. Tá? Tem efeito colateral? Tem efeito colateral, dores musculares, moleza, sonolência, pode alterar um pouquinho a glicose, pode alterar um pouquinho o seu metabolismo, tem algumas coisas que a estatina traz de efeito colateral. Exatamente por isso que não é para todo mundo. A questão não é tanto a estatina, a questão é quem vai usar a estatina. Né? Como eu já disse, eu uso hoje bem menos do que eu usava antes. Por quê? Porque eu seleciono o paciente, aquele paciente que realmente precisa usar, para esse eu prescrevo a estatina. E com isso eu reduzi bastante as indicações do uso da estatina, mas ela ainda tem um lugar importante no meu receituário. A aterosclerose é uma doença caracterizada pela formação de placas de ateroma na parede dos vasos, as famosas placas de gordura que entopem as artérias. No entanto, esse termo placas de gordura, apesar de ser bastante utilizado, ele acabou gerando uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque ele passa a ideia de que a gordura da alimentação ou o colesterol da dieta são a principal causa da formação dessas placas. Mas sabemos que a verdade não é bem essa. A verdade é que a aterosclerose é um processo bastante complexo e que envolve inúmeros fatores. O colesterol é apenas um deles. O colesterol, de fato, tem um papel importante na fisiopatologia da aterogênese, porque ele é uma das matérias-primas utilizadas pelo corpo para formar essas placas. Mas a pergunta é,
Se todos nós temos colesterol no sangue, por que algumas pessoas desenvolvem aterosclerose e outras não? Então, para responder isso, é preciso entender melhor como ocorre a formação dessas placas. Nossas artérias são revestidas por uma fina camada de células chamada endotélio vascular. Para a formação de uma placa, primeiro é preciso que ocorra uma lesão desse endotélio vascular, chamada disfunção endotelial. Fatores de risco como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, tabagismo, obesidade são os verdadeiros vilões que levam à agressão do endotélio vascular, desencadeando todo o processo. E o que todos esses fatores têm em comum? Inflamação. Sim, a aterosclerose é uma doença inflamatória. Esse estado de inflamação crônica leva à ativação de moléculas de adesão no endotélio vascular que vão facilitar a entrada de monócitos e lipoproteínas carregando colesterol para dentro da parede arterial, como por exemplo o LDL. Uma vez dentro da parede arterial, o colesterol oxidado se junta a outros componentes, como macrófagos, fibrina, células musculares, cálcio, para formar então as placas de ateroma. Quando esses fatores de risco não são bem controlados, ocorre a progressão da doença e essas placas vão aumentando de tamanho. Com isso, pode ocorrer a oclusão da luz arterial, causando os problemas de circulação. A ruptura dessas placas leva a complicações ainda mais graves, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Então, sabendo de tudo isso, fica fácil perceber que o colesterol não faz nada sozinho. Para que o colesterol leve a doença, é preciso que haja um contexto de fatores que, trabalhando em conjunto, criam um ambiente propício para a aterosclerose. Níveis elevados de colesterol no indivíduo fumante e diabético têm um potencial maior de causar doença. Já o colesterol elevado em alguém que tem hábitos saudáveis e sem esses outros fatores é uma situação completamente diferente. Em resumo, quando você corrige os seus hábitos e controla os outros fatores de risco e a inflamação, o colesterol deixa de ser um problema. Gordura saturada faz mal à saúde? Para responder essa questão, primeiro é preciso fazer outra pergunta. Qual é a fonte de gordura saturada da sua alimentação? Vamos pegar aqui 2 exemplos de alimentos que contêm gordura saturada. Um creme de Nutella e ovos cozidos. Você acha que uma pessoa cuja fonte de gordura saturada da dieta são doces ultraprocessados tem os mesmos desfechos de saúde que uma outra que consome a gordura em alimentos in natura, como ovos? Tenho certeza que não. Quando o assunto é gordura saturada de saúde, a matriz alimentar deve ser levada em consideração. Essa foi justamente a conclusão de uma grande revisão publicada em 2020 no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, um dos periódicos mais respeitados da área. Depois de uma extensa revisão da literatura, analisando estudos sobre os efeitos da gordura saturada, os autores chegaram à seguinte conclusão: dentro de uma matriz alimentar adequada, como em carnes não processadas, ovos e laticínios, a gordura saturada não aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou diabetes. Mas qual seria a explicação para isso? O que realmente determina o efeito da gordura saturada na saúde é um contexto metabólico, ou seja, a presença de resistência à insulina ou outros fatores. Dentro de um ambiente metabólico alterado, com insulina elevada, triglicérides altos, HDL baixo, inflamação, um possível aumento do colesterol induzido pela gordura saturada poderia contribuir para a aterosclerose. Já dentro de um contexto de alimentação saudável, o mesmo não ocorreria. Perceba que o que gera esse ambiente metabólico alterado não é a gordura saturada em si, e sim o excesso de alimentos ultraprocessados, com carboidratos refinados, açúcar, farinha e gordura hidrogenada. Estudos de 20 anos atrás já mostravam que existe uma correlação entre a proporção de carboidratos da dieta e o potencial aterogênico do colesterol. Uma alimentação com maior quantidade de carboidratos se associa com a maior presença de LDL padrão B, que é um padrão de LDL pequeno e denso e mais heterogêneo, e portanto levando ao maior risco cardiovascular. Estudos clínicos com dietas de baixo carboidrato
tem nos mostrado que, mesmo com um consumo maior de gordura saturada, essas estratégias melhoram os marcadores de saúde metabólica e, portanto, colaboram para diminuir o risco cardiovascular. A conclusão é que demonizar a gordura saturada sem levar em conta esses outros fatores parece não ser o melhor caminho para prevenir doenças cardiovasculares. Quando a gente tenta dar soluções muito simples para temas muito complexos, a gente tem uma forte chance de errar, de cometer muitos erros. E esse foi o erro cometido durante muito tempo quando se associou o colesterol alto ao risco de doenças cardiovasculares. E isso sozinho já começou a desencadear uma série de ações e uma série de fatores que, na verdade, levaram as pessoas para um ambiente de muito mais risco a ataques cardíacos. Uma das coisas que provoca um ataque cardíaco ou uma doença cardíaca é justamente a calcificação das artérias, impedindo o fluxo sanguíneo. E olha como que se criou um cenário propício para que isso acontecesse mexendo no colesterol. O colesterol é matéria-prima para um hormônio essencial que é a vitamina D. A vitamina D, embora ela tenha esse nome, é na verdade um hormônio. E ela precisa de colesterol na nossa pele para poder ser sintetizada e transformar o colesterol em vitamina D. Ou a gente adquire vitamina D da nossa dieta. E a vitamina D ela tem um papel importantíssimo na correta calcificação dos nossos ossos, de todo o gerenciamento, todo o fluxo de cálcio no nosso corpo. E o que foi dito para as pessoas? Colesterol é ruim, tem que baixar o colesterol. E quando a gente baixa o colesterol, a gente também baixa esse potencial de produção de vitamina D. E não só isso, a vitamina D é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para poder ser transitada no nosso organismo da maneira correta. E o que aconteceu também? Indicou-se para as pessoas pararem de comer alimentos com gordura e também parar de comer alimentos ricos em vitamina D, como ovos, carnes e assim por diante. Ou seja, pela associação do colesterol ao risco de doença cardiovascular e todo esse pânico de ter que baixar o colesterol a qualquer preço para poder diminuir o risco de doença cardiovascular, acabou se criando um ambiente onde a gente tem menos vitamina D disponível e com isso a gente tem mais cálcio circulando no sangue da maneira incorreta, de maneira indevida. E não só isso, existe uma vitamina também que é a vitamina K, que também é uma vitamina lipossolúvel e que tem um papel imprescindível para determinar onde que o cálcio ele deve mineralizar e deve se transformar em ossos, por exemplo, onde que realmente o cálcio tem que ir. Sem a vitamina K, a calcificação acontece onde não deveria, por exemplo, em artérias. E adivinha só, falou-se para a população parar de comer alimentos gordurosos, parar de comer ovos por conta do colesterol e acabou que a gente agora tem populações inteiras também deficientes em vitamina K. A vitamina D e a vitamina K juntas determinam todo o gerenciamento do cálcio e do fósforo para poder transformar esses minerais realmente em ossos ou tirar dos ossos e fazer e cumprir outras funções no organismo de maneira eficiente. E isso não acontece quando a gente tem falta de vitamina D ou falta de vitamina K. E é exatamente isso que aconteceu. Falou-se para a população, não coma ovos, não coma carne, não coma fígado, porque isso é ruim para o coração. Então a gente transformou nações inteiras deficientes nessas vitaminas. Eu sou portadora da SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Uma doença que, quando não tratada, além dos sintomas horríveis como barba, pele oleosa, espinhas, queda de cabelo, pode levar a outras complicações, como problemas cardiovasculares, câncer, depressão e o mais comum, o diabetes tipo 2. Durante a minha vida toda, a comunidade médica me sugeriu tratar a SOP com anticoncepcional. Hoje nós sabemos que o anticoncepcional não trata a SOP, apenas mascara alguns desses sintomas desagradáveis. Em 2016 eu tive o diagnóstico de diabetes tipo 2 e a minha luta começou.
Infelizmente, eu cheguei a gastar um salário mínimo com medicamentos e as orientações médicas era que eu deveria emagrecer. Porém, as recomendações nutricionais é que eu aumentasse o consumo de grãos, aveia, pão integral, entre outras coisas, e comesse de 3 em 3 horas. Isso fez com que eu desenvolvesse obesidade. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. No auge da minha depressão, tristeza, confusão mental, eu tive acesso ao conhecimento e o conhecimento foi libertador. Eu entendi que tanto a SOP clássica do fenótipo A, que era o meu caso, quanto o diabetes eram doenças que eram caracterizadas pela resistência à insulina, ou seja, a intolerância aos carboidratos refinados. E aí, na nossa vida, nós temos 3 macronutrientes na nossa alimentação: os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Quando você reduz os carboidratos, já que você tem uma doença que é caracterizada pela intolerância aos carboidratos, naturalmente você vai aumentar a ingestão de gorduras e a ingestão de proteínas. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a suplementar as gorduras boas, as gorduras naturais dos alimentos, essas que nós não devemos temer, e as proteínas. E a minha vida foi outra, porque eu emagreci 38 quilos, eu voltei a ter libido, que é uma coisa que eu imaginava que eu jamais poderia ter novamente. A minha pele melhorou, o meu cabelo, o meu humor, a minha vontade de viver. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter novos sonhos, coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Então eu fui toda feliz no meu médico para mostrar os meus resultados e coletei alguns exames e voltei para casa. Eu recebi por mensagem de texto no meu celular a prescrição de estatinas, pois o meu colesterol tinha dado uma pequena alteração. Eu fiquei muito triste e eu entendi naquele momento que nada supera a clínica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu hoje, como profissional de saúde, eu procuro olhar o ser humano como um todo. Muitas vezes, exames dentro da referência não dizem nada a respeito da condição do seu paciente. É lógico que com o meu conhecimento adquirido, em cerca de 15 dias eu já tinha regularizado o meu colesterol para caber dentro das referências dos exames através da minha alimentação, do meu estilo de vida, fazendo atividade física, cuidando da qualidade do meu sono, do manejo do estresse e principalmente da qualidade dos alimentos que entram pela minha boca. E hoje, como profissional de saúde, eu entendo a importância de olharmos a causa e não só as referências dos exames. Durante toda a minha vida eu controlei o sal e a gordura. Minha refeição principal era uma porção de carne, legumes, salada e pouca fritura, mas incluía também consumo de carboidratos refinados na forma de pães, massas e bebidas alcoólicas. Com o tempo, eu adquiri sobrepeso e um pré-diabetes e saía das consultas médicas de rotina invariavelmente com a recomendação de que tomasse cuidado com as gorduras. E assim sucederam-se os anos, até que um belo dia de sol raiando, após eu ter subido uma escadaria, eu senti no rosto uma onda de calor até então desconhecida. Fui ao serviço médico da empresa para medir a pressão e, como estava normal, eu fui liberado. Um mês depois, senti o mesmo sintoma ao acordar. Apesar da minha mulher ativa ter insistido para que eu fosse ao pronto-socorro, eu resolvi sair de casa para ir trabalhar. No trajeto, esse mesmo sintoma veio novamente, de uma forma um pouco mais intensa. Aí eu pensei comigo, isso não pode ser infarto, não sinto dor no peito e nem o formigamento no braço, mas pode ser um AVC.
Então voltei para casa. Nesse ínterim, a Silvia estava conversando com a minha sobrinha médica, a doutora Karen, e ela remotamente disse para ela: ele está infartando. Fomos direto ao hospital e no atendimento da emergência eu recebi 2 stents numa artéria com 90% de obstrução e a recomendação de um acompanhamento clínico para uma outra artéria com uma obstrução de 50%. Do hospital, saí direto para as estatinas, para uma dieta de gordura zero e recomendação de exercícios físicos. Passados 3 anos e com o acompanhamento do Dr. Estevão Jorge, eu pude perceber que o colesterol não é o marcador absoluto dos riscos cardiovasculares. É muito mais grave a presença do diabetes. Então, eu mudei meu estilo de vida. Adotei uma dieta rica em proteína animal, com baixos carboidratos e deixei de consumir produtos alimentícios ultraprocessados, carboidratos refinados e bebidas alcoólicas. Incluí também a prática da musculação. Como resultado, redução de 14 quilos no meu peso corporal e de 14 centímetros no abdômen. E os exames laboratoriais mais recentes indicaram uma remissão do diabetes e uma redução significativa dos triglicérides. Esses resultados também ensejaram um ajuste na minha medicamentação, com uma redução de 50% na conta da farmácia. Essa vivência, junto aos meus 70 anos, também me levaram às seguintes constatações: da importância de você dar uma atenção aos sinais que seu corpo envia e agir rapidamente.